Pode ser, tá Estamos no bom? ar agora. Já está no ar? Já estamos no ar. Tá bom, opa, já entramos então, minha gente. Vamos aqui iniciar a nossa homenagem, o nosso ato solene pela TV Assembleia, que é uma TV do Poder Legislativo, é uma TV pública da Assembleia Legislativa, do Parlamento Estadual. E hoje é um dia de júbilo aqui para todos nós, na Assembleia Legislativa, em São Paulo, porque nós estamos realizando uma homenagem a dois padres importantes que fizeram história, que deram uma grande contribuição, não só para a formação espiritual, mas também para a formação social, política. Dois padres que tiveram uma participação fundamental no fortalecimento da luta social, na luta pela transformação da sociedade brasileira, porque embora eles estejam com um trabalho localizado na região do Jardim Ângela, na paróquia Santo Mártires, mas o trabalho deles eu diria que universal, né? Que representa o cristianismo engajado na realidade social do país. Eu me refiro aqui aos dois queridos padres, Jaime e padre Eduardo. Nós estamos aqui com várias pessoas da comunidade, pessoas que conviveram com ele, que fizeram parte desse movimento, que foram influenciadas por eles, que cresceram, né, juntamente com nessa formação. E eu me identifico muito com isso, viu, pessoal, porque eu também tive não o privilégio de ter tido a minha formação diretamente com o padre Jaime, com o padre Eduardo, mas com colegas deles na região que eu e o Celso também, meu irmão Celso Genásio, nós somos do Jardim Primavera, e nós tivemos também a sorte, né, e a bênção de nós fomos formados espiritualmente e politicamente por dois padres da teologia da libertação, o padre Pegoraro, José Pegoraro, né, e pelo padre Lorival, então, que eram, né, seguiam a mesma linha de atuação do padre Jaime e do padre Eduardo. Então, nós fomos criados, formados, desde os 14 anos de idade. Eu tocava na igreja, na missa, eu fazia parte do grupo de jovens, né, tinha feito tudo, primeira comunhão, crisma, sempre participei do grupo de jovens, tocava na igreja, na missa, e sempre participei das lutas. E nós tivemos essa sorte de que o padre José Pegoraro era o padre da nossa paróquia, desde essa idade, né, Celso, dos 15 anos. Então, ele nos influenciou bastante positivamente, e depois, em seguida, veio o padre Lorival, mas era um grupo só, era a época do Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Morelli, eu fui crismado pelo Dom Morelli, Mauro Morelli. Então, fiz os cursos de fé e política, de teologia da libertação, com o Frei Gorgulho, Ana Flora, enfim, todo esse movimento que nos formou. Eu até digo o seguinte, eu só estou no parlamento, hoje na vida política, por conta das SEBs, das comunidades eclesiais de base, ela que me deu sustentação política, né, espiritual, para entrar na luta, entendendo? Eu me lembro que o padre Pegoraro me dizia o seguinte, olha, o verdadeiro cristão é aquele que vai para o embate social, ele tem que participar da vida política, da vida social, ele tem que denunciar as injustiças sociais e econômicas. Não basta você denunciar apenas as injustiças ali familiar, no seu trabalho, é muito mais do que isso o cristianismo. Enfim, e a nossa região, aí a Zona Sul como um todo, né, a região do Jardim Ângela, Campo Limpo, Capão Redondo, Grajaú, Parelheiros, Capela do Socorro, sempre teve uma influência, né, desses grupos religiosos. E se hoje nós somos uma das regiões que mais luta e que mais tem movimentos populares, junto com a Zona Leste, aí, e também o movimento sindical foi muito forte e teve influência desse grupo, nós devemos a esses padres, né, que vieram. E o padre Pegoraro também não era do Brasil, ele era italiano, né? E o padre Jaime também não é brasileiro, né? Ele é irlandês, o padre Eduardo também. Enfim, mas essa a contribuição. Depois eu encontrei na luta o padre Jaime, né? Participamos de várias lutas aí na região, conjuntas até hoje, até recentemente, até ontem, na verdade. Depois veio a pandemia, né? Eu me lembro que o padre Jaime, mesmo doente, ele participou
de atividades, né? Depois veio a pandemia, daí é outro capítulo, não dá para fazer. Ele ainda participou, né, Celso, com a gente de uma live, olha só, ele participou de uma live em plena pandemia sobre a questão da defesa dos mananciais, das águas, da Guarapiranga, da Pillings, né, uma live sobre a questão ambiental. Então, esse é o Padre Jaime. O fato é que ele está agora se retirando, acabou a missão dele nesse momento, mas a contribuição fica para sempre, o legado dele. Eu quero então passar a palavra, gente, já falei demais aqui, rapidamente para nossa colega, a Regina. Regina está aqui já, Regina Paixão já está aqui, estou vendo na telinha. Sim, Regina, você boa que noite. acompanha, você que, além de ser uma pessoa também desse movimento, é uma assistente social muito engajada que nós encontramos em várias outras lutas. Regina, com você. Muitas lutas. O Celso que o diga e toda essa galera que está conosco aqui, que vai dar um testemunho aí sobre o Padre Jaime, Padre Eduardo conosco. Boa noite a todas, todos que nos acompanham de todos os canais diretos aí, principalmente da LESP. Muito obrigada aí, Carlos Gianazzi, por essa oportunidade, né, de nós trocarmos um pouquinho e agradecer toda a caminhada do Padre Jaime, do Padre Eduardo, nos fundões, nos porões, como eles dizem, da periferia, que primeiro foi em Embu, depois veio aqui para o Jardim Ângela, algum tempinho atrás, né? Essa história aí que o Carlos apresentou para todo mundo, acho que é um pouco a história comum de todos nós que vamos falar um pouquinho, né? Todo mundo, você falando aí da formação, FAI Política, SEBS, todos nós acho que temos essa história, esse legado, e hoje eu até conversava com um amigo meu, muito do que o Jaime nos ensinou, que Jesus é esse que nós estamos seguindo, levando essa cruz, olhando para o outro, né? E é muita história para a gente falar nessa 1h30 aí, a gente vai dividindo com os colegas, e é bom conhecer um pouquinho para quem está chegando nas mídias agora, nem sabe muito bem de quem que a gente está falando. Nós estamos falando de 2 missionários irlandeses, da Sociedade São Patrício, que aqui no Brasil é sediada lá na Zona Norte, onde todos os pares da entidade se reúnem, e como eles dizem, viu, Carlos, eles são os mais jovens, 72 e 76 anos, né? E ao longo aí de toda essa luta, com muita consciência, mas também com muita dor, o Padre Jaime já vem trabalhando conosco, nós estamos chamando de aposentadoria com muito êxito, né? Com muita gratidão de tanto que se fez pela periferia. Foi um momento que ele quis ficar com a família dele. É um lado do Padre Jaime que muita gente não conhece. O Padre Jaime e o Padre Eduardo são extremamente família. E ele vem falando, olha, eu não vou aposentar na chuteira, mas eu quero ficar com a minha família nos últimos tempos aí que me restam. E aí ele veio falando isso constantemente. Nos últimos 4 anos, a gente tem feito uma transição, né, dos trabalhos sociais, etc. E aí todo mundo também se lembra que diretamente o Padre Jaime, ele teve um problema de saúde em 2019, que mexeu bastante com ele quase morre naquele momento, né? Se estourasse o aneurisma, foi por minutos, a gente passou um grande susto, mas depois eu brincava muito com ele, que eu falava, olha, Deus está te preparando, porque na sequência vem uma pandemia. Se você não se cuidasse naquele momento, Padre Jaime, você ia estar no hospital brigando, ia estar na LESP, viu, Carlos? Ia estar na Câmara, e aí ia pegar Covid, aí ia ser mais difícil, né? Mas o Padre Jaime traz um grande legado, extremamente conhecido pela redução da violência no Jardim Ângela, né? Tem um amigo meu que fala assim, o Padre Jaime parou a bala na fala. Primeira vez que esse amigo disse isso, eu fiquei pensando, parou a bala na fala, né? Isso é muito forte mesmo, o quanto o Padre Jaime se incomodava de ir para o cemitério São Luís enterrar jovens, pobres, negros e periféricos, e essa história parece que está muito atual hoje, e quanto ele ia nos provocando, todos nós que estamos aqui, bora articular, a gente não pode se conformar com esse anormal, ia dando vários direcionamentos. Mas o Padre Jaime sempre teve um super parceiro, que é o Padre Eduardo. E o Padre Eduardo passou um tempo fora do Brasil.
Como o padre Eduardo mesmo disse nesses últimos tempos, o Jaime não vai aguentar despedida, gente. O Eduardo precisou ir para... A congregação pediu para ele assumir outros trabalhos em 2004 e ele foi para a Inglaterra, ficou 10 anos lá na Inglaterra e ele já soube lidar um pouquinho mais com esse momento de separação, né? E ele falava muito isso para gente, o Jaime não aguenta, eu já vivi esse momento, eu sei como é difícil, então nós vamos fazer isso de uma forma transitória. Mas o padre Eduardo esteve todo o tempo com o padre Eduardo durante todo esse processo, e mesmo quando ele volta para o Jardim Ângela, a gente ficava brincando muito. Um é um pai e o outro é a mãe. Eu estou vendo a Graça aqui também, que está aparecendo aqui para mim na tela do Zoom. A Graça sabe bem de tudo isso, né, Graça, do que eu estou falando? Mas era muito esse perfil, né, da completude, um completava o outro. Às vezes o Jaime tinha um ar assim de muito bravo, né? Quem aqui da comunidade sabe muito bem, e não era nada disso, né? Se eles também estiverem nos assistindo, né, gente? A gente brincava muito com eles. Um tinha mais o perfil da mãe, e parece que não, mas era o padre Jaime. Não sei se meus colegas concordam comigo, e o Eduardo ali, mais razão, vamos por aqui, vamos por ali. E nessa completude fizeram tanta diferença nas periferias. Quando o Padre Jaime celebrou o jubileu 50 anos, foi nossa última festa formal mesmo, nós ouvimos muitos depoimentos do pessoal de Embu, que veio com muita emoção, com muita alegria participar daquele momento. Aí a gente sentiu a energia da Zona Sul, e como disse o Carlos Janazzi, do Brasil inteiro. Nós tivemos homenagens do Brasil inteiro pelo jubileu do Padre Jaime, e ali quem fala do Jaime fala do Eduardo, o Eduardo muito mais na frente da juventude, que foi resgatando todos nós. Eu também estou um tempão, viu, gente? Desde 1993, mas eu estava lá na minha, como catequista da comunidade, nem sabia muito que rumo seria na vida, e ele sempre nesse olhar de vamos lançar as redes, né? Vamos lançar as redes, vamos apostar nessa juventude. E um exemplo nesse primeiro momento de fala que eu tenho a oportunidade de estar aqui trocando com vocês, e acho que vale para todo mundo que está nos assistindo, todos nós que somos lideranças, Padre Jaime e Padre Eduardo sempre foram muito presença na vida de todos nós, e sem alarde. E esse exemplo do sem alarde, o que eu quero dizer? Se alguém perdeu um ente querido, não precisava falar nada. O Padre Jaime ia lá na casa, ia no cemitério, quietinho na dele. Tinha alguém doente, a gente só comentava, ó, fulano de tal da comunidade está doente. Ele gravava na mente, no coração, ia lá, fazia a sua parte. Quantas visitas no hospital, sabe? Essa questão da missão, né? O tanto que nos últimos anos, né, a nossa paróquia Santos Mártires foi tida como que não trabalhava a evangelização, aí vieram as divisões. Para a gente que está na liderança, a gente pensa muito nessa questão, que evangelização? Mais do que nos aprender a olhar o outro, a servir o outro, está à disposição de tantas mães que perderam filhos vítimas dessa violência cruel, que volta para um cenário novamente. Então, nós aprendemos errado, e aí todo mundo viveu conosco as disputas presidenciais, e como teve um lado que deixou o Jaime muito magoado, foi com esse olhar, se a gente está a favor da vida, porque a gente não pode se pronunciar a favor dessa vida, né? Então, Padre Jaime, Padre Eduardo, eles são muita presença nas nossas vidas, e fica para a gente esse legado, né? Para encerrar essa parte, Carlos, eu vim pensando muito, quantas coisas, de tantas ações nesses últimos anos que eu pude estar muito de perto com o Padre Jaime, ele sempre queria repetir muito a questão da cultura da paz, os 6 princípios da cultura da paz, né? Estava presente em tudo. A oração de São Francisco, que também vai trabalhando aí essa paz, e não saía de pauta o analfabeto político. Nada mais atual do que os dias de hoje, né? Para a gente poder começar essa prosa e trocando com vários colegas que eu estou vendo aqui no Zoom, e quem está nos assistindo vai ver aí nas falas, para a gente fortalecer e dizer o nosso muito obrigado aos padres Jaime e Eduardo. Ótimo, obrigado, Regina. Fique por aí, que você vai voltar para fazer o fechamento, tá? E me ajudar aqui também, se eu esquecer de alguém aqui, está chegando mais gente, para a gente
para que todos falem. Eu vou chamar na lista aqui a Leia. Leia está? Leia, chegou a Beth, que está aqui também, mas na nossa listinha aqui, a Leia próxima. A Leia está por aqui, eu estou vendo ela aqui, a Leia. O Rafael vai falar no final também, ele não vai escapar, viu, Rafael? Pode ficar aí que você vai falar. A Leia está aí, gente? Alguém está tendo contato com ela? Leia, Cadê a a Leia Leia? não está, Carlos. Ela Não mandou está, então mensagem vamos... agora, falou que não conseguiu Tá, Ela ela entrar. pode caiu, Rafa? voltar, a gente chama de novo. Então, vou chamar a Ana Inácio. A Ana. A Leia aparece aqui no Zoom, Rafa. Quem? A Ana está? Alguém está vendo a Ana? Cadê a Ana? Não, né? Bom, depois ela volta. Eu vou chamar, então, vamos chamar a Celina. Celina está no ar. Lá, Celina. Opa! Celina não. Ah, então já vamos. Celina não. Acho que caiu. Ela estava. Daqui a pouco ela volta. Caiu. Tá ou não? Não. Não, né? Então vamos para a Luciana Dias, que eu sei que está muito bem aqui. Luciana, nossa colega, filha do Santos Dias e nossa colega professora, educadora da Rede Municipal de Ensino. Com você, Luciana. Então, boa noite a todos, todas e todes, né? Quero agradecer o Rafael, primeiro, que fez o convite em nome do Carlos e do Celso Gianazzi, nossos companheiros aí das manifestações e das brigas pela educação, né? Anos e anos, todos os anos, tanta manifestação, tanta greve, tanta luta, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Acho que complementar o que a Regina falou, mas a vivência da Regina dentro da comunidade é muito mais forte, né? Acho que do que a minha vivência, né? Porque eu estava mais como educadora mesmo, e da minha vivência e do meu conhecimento, né, com o Padre Jaime e o Padre Eduardo, né? Então, a primeira lembrança que me vem quando fala do Padre Eduardo é, assim, quando eu cheguei, quando eu o conheci, eu tinha por volta de 6 anos de idade, foi em 74, assim que os presos políticos da nossa região estavam saindo da tortura, das prisões, né, que eram as pessoas que estavam sendo caçadas pelo regime, né, civil-militar que nós passávamos na época. E eu era criança e eu me lembro de uma missa que teve na capela do Vila Remo. Era uma capela bem pequenininha, não era aquela igreja que tem hoje, uma igreja redonda, era uma capela muito pequena, e quem celebrou essa missa para os presos políticos foi o padre Eduardo. Eu era muito pequena, eu olhava aquele padre assim, falava, nossa, né? É tudo tão, assim, para mim, muito claro na minha mente, né? Eu tinha só 7 anos de idade, mas eu já tinha a compreensão de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Das pessoas que tinham acabado de voltar da prisão. Aurélio Pérez era um dos que estavam nessa missa, o Dirceu, que era lá da região da cidade de Dutra também, não sei se o Gianazzi conheceu, o Dirceu, e eles estavam nessa missa, e o padre Eduardo estava rezando essa missa, e essa missa foi o primeiro conhecimento que eu tenho do Eduardo, né? E depois dali, né, de 1974, a gente continuou nas lutas, meu pai ainda era vivo, então o padre Jaime, o padre Eduardo estava sempre nas reuniões, na casa do Aurélio, na minha casa, na casa das pessoas das SEBs, porque nós éramos militantes, assim, atuantes das SEBs, meus pais, né, e eu, meu irmão e outras crianças eram os que dormiam nos bancos das igrejas, porque a gente ficava muito cansado por conta dessa militância toda, mas a gente estava ligado em todo o movimento e tudo que estava acontecendo, até o movimento contra o custo de vida, né, que nós participamos arduamente. Minha mãe foi até Brasília levar os abaixo-assinados, e ela lembra do Jaime nessas reuniões, né? Ela falou para mim, olha, fala que o Jaime estava com a gente desde a década de 70, né? Não foi depois da morte de Santo Dias. E aí,
Em 79 aconteceu o assassinato, né, de Santo Dias, meu pai. E desde então, a presença do Jaime e do Eduardo foi muito mais de manter a memória, né? A Ana Dias, minha mãe, assim, sem ela jamais teria essa história de Santo Dias, porque ela enfrentou de frente a polícia militar, entrou dentro do carro dos policiais que assassinaram meu pai e se manteve ali firme e forte, mesmo sendo empurrada, escorraçada, xingada, e ela se manteve ali para que não sumissem com o corpo. E hoje, né, passado 42 anos, o Jaime e o Eduardo todos os anos estão presentes lá na frente da Fábrica Silvânia, que já não está mais lá, agora é um condomínio, e a gente pinta o chão, né, com os dizeres. Aqui foi assassinado um operário em 1979 pela Polícia Militar. E com isso, né, o Jaime vai com carro de som, vai com o pessoal da comunidade. Maria Ramalho nunca falta, tá sempre ali, né? Regina, Rafael, todo mundo que pode estar participando, até as crianças, né, os jovens do cursinho, né, Santo Dias está sempre ali presente. E sempre que nós somos chamados também lá na comunidade em Jardim Ângela, né, ou na São Judas Tadeu, a gente está sempre trazendo essa história. Então, é uma forma de manter viva a memória de Santo Dias. E o Jaime é, assim, uma figura, né, marcante. E a gente não sabe nem como nós vamos fazer, né? Dá um aperto no coração de saber que ele não vai estar celebrando com a gente esse ano. É difícil falar para mim, é muito difícil, porque é uma perda muito grande dos dois não estarem conosco nesse momento, né? É muito difícil mesmo, tanto para mim, a minha mãe já chorou muito, e nós sentimos, né? Assim como eles, o Padre Luiz Giuliani também, e a gente sabe que não só na memória de Santo Dias, né? Essa presença no Comitê Santo Dias, e mesmo o ano passado que nós fizemos uma manifestação com poucas pessoas e toda uma transmissão online com a ajuda aí do Aguinaldo e de outras pessoas, o Jaime estava lá presente celebrando na igreja da capela do cemitério Campo Grande, onde tem o túmulo do Santo Dias, que foi todo reformado quando fez 40 anos, e assim, a gente não esperava que fosse assim, de repente, não vão estar mais. Eu não sei nem mais o que dizer, porque dói profundamente não tê-los presente nesse momento, né? E eu vejo o Eduardo, né, toda a luta dele com as crianças deficientes, junto com a irmã Phyllis, né, no Ninho da Esperança, junto com o pessoal lá da comunidade, com a Beth, e assim, é como se tirasse o braço e a perna. Eu não sei nem como explicar. Para mim foi muito difícil, eu falei, não sei como é que eu vou conseguir fazer a live sem me emocionar e saber o quanto eles significam para nós, né? Essa presença. É claro que nós não nos vemos todos os dias, mas só de saber que o Jaime e o Eduardo estão lá na comunidade Santos Mártires, e como a Regina falou, é aquela pessoa que você tinha um falecimento na comunidade, a gente ligava, ele estava lá no Cerejeiras, no São Luís, né, nas caminhadas pela paz, pela vida e pela paz, que era logo depois, né, dos eventos de Santo Dias, né, com o Fórum em Defesa da Vida, com um abraço na represa, o hospital, né, de Mboimirim, que não caiu do céu, não foi bondade, foi luta, e eles estavam nessa luta, né? Quando meu irmão caiu do telhado, ele foi lá visitar, né, o meu irmão que estava lá no hospital do Mboimirim, né? Ficou lá esperando ser transferido. Então, assim, essa presença, né? Não sei como podem falar que não havia evangelização, né, Regina? Porque acho que a evangelização é ação
né? É o que o meu pai fazia também enquanto militante do sindicato, enquanto participante da SEBS. Era chegar no final de semana e visitar um amigo, né? A Dita e o Cinerino falavam, nossa, como pode, né? O Santo tem toda a movimentação, a participação nas reuniões no sindicato, mas ele não esquecia de visitar uma pessoa doente da comunidade, de visitar um amigo, de fazer cesta para quem estava em greve, estava com dificuldade em casa. Quantas vezes a gente juntava as coisas que nós tínhamos em casa para fazer cesta básica para levar para os operários que tinham perdido o trabalho. Então, esse trabalho, né, do Jaime, toda essa vida nas comunidades eclesiais de base, forma cidadãos diferentes, né? E o Gianazzi está aí como exemplo, né? Eu lembro muito, muito de nossos retiros, de nossos encontros, e eu quero, assim, agradecer demais essa oportunidade. Eu pensei que eu ia estar vendo a carinha deles aqui na sala também, mas não, e eu fico ainda com essa dor e essa, né, esse buraco, vai ficar essa falta para a gente. E a outra coisa, eu gostaria também de lembrar que nós, há uns 2 anos atrás, nós queríamos fazer um evento com a BNCC no céu, e foi fechada a porta do céu para o nosso grupo Territorialidades, e eles não tinha vaga, falavam que não tinha espaço no céu para fazer uma discussão sobre a base nacional curricular, e o Jaime abriu as portas. E lá nós conseguimos colocar por volta de 800 a 1.000 educadores num sábado pela manhã para discutir a BNCC, né? E foi um evento, assim, de uma força, e dentro de uma igreja. E aí a gente fala, poxa vida, né? Tanto teatro lindo no céu, e as portas foram fechadas para nós, e quem abriu as portas para os educadores foi o Jaime. E foi um evento, assim, fantástico. Acho que a Beth estava lá, né? O Rafael, e acho que é essas coisas que a gente vai lembrar do Padre Jaime, né? Quero agradecer muito, muito essa participação aqui, e deixar o meu grande abraço a eles, e eu acho que eles voltam ainda para fazer uma despedida conosco. Eu espero, não vou perder essa oportunidade, nem essa esperança, que eu acho que a esperança a gente tem sempre que ter, tá? Obrigado, eu acho que o leigo aí, as lideranças que ficam na comunidade Jardim Ângela vão levar para frente tanto a história de Santo Dias, como as marcas que o Jaime e o Eduardo deixaram. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Luciana Dias fez um belo relato aqui. Luciana, e é importante que a gente saiba, primeiro, 2 coisas, que eles estão vivos e vivos demais, continuam aí na luta, e que agora nós somos todos Padre Jaime e Padre Eduardo, né? Nós temos que, né, nos transformar neles, porque eles não estão fisicamente mais entre nós aqui na comunidade, mas eu acho que o legado que fica, então eles estão nas nossas ações. Acho que tudo aquilo que a gente vem fazendo é legado dessa. Eles vivem em nós. Acho que isso é muito importante, né? E não tem como você falando, fazendo esse relato, você falando, inclusive, do seu pai, que é uma referência para nós também histórica, né? Da pastoral operária. E eu me lembro que na morte do seu pai, tinha acho que 16 ou 17 anos, mas já trabalhava ali no Socorro, na Metalúrgica La Fonte, e o Celso, meu irmão, trabalhava na FAG. Nós éramos de empresas metalúrgicas, e nós me lembramos que após a morte do seu pai, no dia seguinte teve uma grande manifestação que parou tudo, quase uma greve geral, inclusive do setor pelego do sindicato. Até todo mundo parou, até os sindicalistas que não eram de esquerda, que não estavam nesse movimento. Foi assim teve um impacto muito grande a morte dele, né? Que foi vítima da ditadura militar também, da opressão do patronato. E o Padre Jaime ali presente em toda a igreja. Eu me lembro de uma missa que teve naquela igreja do Socorro, estavam os vários padres ali, mas, enfim, eu estou falando isso porque eu quero chamar
aqui duas pessoas, que primeiro o Pedrini, que é professor também, ele é da Pastoral Operária, ele acompanhou todo esse processo. Depois chamou o Celso também, que era metalúrgico na época, e lembra, a gente conversava muito sobre isso, né? O impacto que teve o Santos Dias, que foi também formado na teologia da libertação, na SEBS, que vai adquirindo consciência política, como todos nós, nesse movimento do qual o padre Jaime ajudou a formar. Então, eu vou passar para o Pedrini, que ele vai entrar em sala de aula daqui a pouco, então ele está em transição, por isso que eu vou apressar um pouquinho, tudo bem? A presença dele aqui, a fala dele. Pedrini, cadê você? Bom, boa noite, querido Carlos, Celso, Luciana, tanta gente boa por aqui, né? Não gente do bem, gente boa. Acho que essa distinção é importante. Bom, Carlos, primeiro, saudar essa iniciativa fundamental, né? Esse momento de homenagem ao Jaime, ao Eduardo, esses irmãos que doaram, né? Fizeram da sua vida um grande testemunho de doação, fundamentalmente àqueles que mais precisam. O Jaime e o Eduardo foram muito próximos a Dom Paulo na antiga Arquidiocese de São Paulo. A gente lembra que em 1989 ocorreu aquilo que Dom Pedro Casaldáliga chama de o esquartejamento da Arquidiocese de São Paulo, né? Então, a igreja é dividida, da Arquidiocese de São Paulo saem 4 novas dioceses, Santa Amaro, Campo Limpo, Osasco e São Miguel Paulista, e a Pastoral Operária, até como um gesto de resistência, ela se mantém como Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo. Ela se organiza ainda nos moldes da antiga arquidiocese. Então, por tudo que a Luciana colocou anteriormente, né, esse compromisso classista do Jaime e do Eduardo, ele é fundamental, né? Ele é fundamental. Eles nunca deixaram em nenhum momento de estar com a classe trabalhadora, de ser presença efetiva, de ter lado na história, o que é fundamental, né? Acho que tem um verso do Dom Pedro Casaldáliga que, para nós, diz muito. Ele diz o seguinte: no ventre de Maria, Deus se fez homem, mas na oficina de José, Deus também se fez classe. Então, é esse Cristo operário, é esse Deus que veio para libertar seu povo que a gente celebra. A defesa da vida, da dignidade humana e agradecer ao mandato do Carlos, do Celso, por estar propiciando esse momento belíssimo de homenagem a esses queridíssimos sacerdotes e render graças a Deus pelo testemunho de vida deles. Para a gente foi uma graça de Deus conviver com eles esse tempo todo. Foi um presente que a Irlanda deu ao povo brasileiro, foi esses 2 grandes sacerdotes. Então, quero fechar aqui minha fala com um pequeno verso de São João da Cruz. Jaime e Eduardo, cativando e merecendo, quando penso que te pago, sempre fico te devendo. Vocês sempre vão caminhar conosco, seja na Irlanda, seja no Brasil, vocês nunca deixarão de estar presentes na luta da classe trabalhadora. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Pedrini, professor Paulo Pedrini, membro da Pastoral Operária, né, e foi também homenageado com o Prêmio Santos Dias, a homenagem do Santos Dias lá na Assembleia Legislativa, antes da pandemia, né, Pedrini? Isso. Antes da pandemia, as coisas se complicaram. E nós estivemos juntos no último encontro que eu tive com o Dom Paulo, foi com você,
você que me convidou, inclusive, que eu não sabia, daquela homenagem aos 90 anos do Dom Paulo, Foi. né? Na 95. 95 anos, verdade, que nós tivemos o privilégio de ficar com ele, conversar com ele ali, né? Sim. Até conduzindo ele até o lugar onde ele ia ficar sentado. Foi um dia marcante, aquele reencontro com Dom Paulo, né? Que é talvez o responsável por tudo isso, né? Que ele abriu espaço para essa igreja progressista no Brasil, mas, sobretudo, aqui em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo. Tá bom? Vou chamar, então, o Celso, o vereador Celso Gianazzi, também, que é da região, participou Obrigado, Carlos. do início do movimento sindical, porque a nossa região ela tem duas características. Tinha um movimento popular forte, movimento da caristia, nos bairros, e tinha também um movimento sindical, porque ali nós tínhamos na região da Capela Socorro, das Nações Unidas, da Marginal, um grande polo industrial. E, ao mesmo tempo, você tinha uma organização sindical, sobretudo com os metalúrgicos. E aí nós tínhamos muitos enfrentamentos, greves ali, e o Santos Dias era um militante também dessa área. O Santos Dias trabalhava nas duas, né? A Luciana pode falar. Ele era do movimento popular, das SEBs, mas também tinha uma participação nesse movimento dos metalúrgicos, porque ele era ali membro da classe operária. Então, Celso, o vereador Celso Gianazzi, vai ter que ir para, acho que uma sessão na Câmara Municipal, vai fazer uma saudação. Bom, obrigado pelo convite. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar essa iniciativa, né, de homenagem aqui do deputado Carlos Gianazzi, de toda a comunidade, e do deputado Carlos Gianazzi trazendo para a Assembleia Legislativa, por uma rede pública, através das redes sociais, do canal YouTube, uma justa, uma grande homenagem aqui, né, para o padre Jaime, o padre Eduardo, né, que a gente viu aqui os depoimentos da Regina, da Luciana, o histórico que o Carlos traz aqui, o próprio Pedrini, são relatos de muita luta, de muito engajamento, de evangelização, sim, claro, com certeza, de um trabalho evangelizador aqui na nossa cidade, no nosso país. O Carlos falou dos atos lá no Largo do Socorro. Eu lembro que nessa época eu tinha 14 anos, a gente estudava no Senai, trabalhava na metalúrgica ali, a gente tinha todo esse movimento da região sul, né, desse engajamento do operário, mas também a gente participava, como o Carlos disse, das comunidades eclesiais de base. Eu participava muito dos grupos de jovens, né, ali do Jardim Primavera, perto do Grajaú. Era ali que a gente tinha a nossa formação, né? Nossa formação se deu mesmo, como o Carlos disse, pelo padre Pegoraro, pelo padre Lorival, que já não estão mais aqui entre nós, né? Mas deixaram um trabalho muito, muito importante. E eles são contemporâneos, né, do padre Jaime, do padre Eduardo, que tem também um trabalho muito importante, né? Tudo que foi falado aqui, a Regina colocou, que a Luciana colocou, nas lutas que nós enfrentávamos, e todas as lutas a gente via o padre Jaime. O padre Jaime, acho que ele é quase que um onipresente. As lutas políticas, as lutas sociais, as lutas ambientais, as lutas no transporte, que é a duplicação da MBoi, construção do hospital. Eu lembro que no ano passado, em 2020, plena pandemia, nós tivemos a eleição, nós tivemos lá, né, na igreja com o padre Jaime, que ele recebeu, inclusive, o candidato Guilherme Boulos, fez um grande debate. O padre Jaime foi, assim, mesmo tendo tido o problema dele de saúde, mas ele fez questão, né? E a gente falava, nossa, padre Jaime, o senhor é corajoso, né, de ter passado por tudo que passou ali naquele problema de saúde, está aqui na pandemia, no meio da pandemia, lógico que com todos os cuidados, tudo, mas não deixou, não se omitiu, num momento muito importante para a cidade de São Paulo, de estar fazendo debate, né, com a comunidade, com debate político. Então, e são muitas lutas, né, que acho que vocês podem falar muito melhor do que eu, que vocês que conviveram muito com o padre Jaime, da importância que ele tem para todos nós. Mas eu acho que eu me alinho com o Carlos, dizer que nós todos aqui, acho que nós temos que nos sentir privilegiados, né, por ter tido essa convivência, esse aprendizado, né, com o padre Jaime, com o padre Eduardo, que nos deixam
grande legado, é um grande legado mesmo de luta, de resistência, de evangelização. São muitos exemplos, mais no país que a gente vive, no momento que a gente vive, para que a gente possa, através desses ensinamentos que eles nos deixaram, né, que nos deixam aqui, estão vivos, né, fisicamente, estão presentes nas nossas lutas, nas nossas consciências, né, que isso que é importante para que a gente possa dar continuidade a tudo isso. Então, eu, na verdade, assim, eu quero parabenizar, agradecer tanto o Padre Jaime quanto o Padre Eduardo, e parabenizar também toda a comunidade, né, principalmente do Jardim Ângelo. O Jardim Ângelo, quando o Padre Jaime chegou, o Jardim Ângelo era referência dos bairros mais perigosos, mais violentos do mundo, né? E todo esse trabalho com a comunidade, o Padre Jaime junto com a comunidade, isso que é importante, não é ele sozinho, mas com toda a comunidade, transformando o bairro, transformando, evangelizando e dando conscientização social e política, né, para as pessoas, da formação cidadã de todas e todos. Então, essa passagem, essa contribuição que eles nos deixam aqui é muito importante. Então, eu parabenizo todas e todos e cumprimentar essa ação aqui do deputado Carlos Gianazzi, trazendo para a Assembleia Legislativa essa grande homenagem. Obrigado, Celso. Obrigado, Celso Gianazzi. Vamos chamar agora a Celina, que já tinha sido chamada, tinha caído, agora voltou. Celina, é com você. Libera o microfone da Celina. Liberar o microfone. Celina, não estamos te ouvindo. Cadê o microfone? Liberou? Agora sim, Celina, com você. Então, boa noite a todas, a todos. Parabéns ao Gianazzi pela iniciativa, pela oportunidade. Falar de Padre Jaime, Padre Eduardo, Irmã Filis, né? São pessoas que, para mim, marcaram assim, a minha vida, a minha história, né? O Padre Jaime e o Padre Eduardo são de um carisma que falta tanto hoje em dia na nossa igreja, né? Então, eles são pessoas de carisma, né? Pessoas revolucionárias. A Regina lembrou parar a bala na fala, e eu me lembro muito da frase do Padre Jaime: a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E eu fui para o Jardim Ângela trabalhar na época no SEDECA, no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, e depois de uns 3 anos, eu fui trabalhar com as mulheres em situação de violência doméstica, familiar e de gênero, sendo na época a Casa Sofia o único centro de defesa da região sul de São Paulo. Então, nós atendíamos muitas e muitas mulheres. E uma vez, então, na caminhada do dia 2 de novembro, um dia antes, nós estávamos pintando 16 corpos, chamados Corpos das Penhas, vestindo os corpos de madeira, com 16 corpos na caminhada. E isso era 9h30 da noite, a gente estava lá pintando os corpos, nisso sobe o Padre Jaime para ver como é que estava a situação, e eu brinquei com o Padre Jaime, só uma caipirinha para nos salvar, né? E o Padre Jaime sumiu. Daqui a pouco aparece o Padre Jaime com 2 copos de caipirinha, e assim nós terminamos de pintar e vestir os corpos, né? Tem um filme na Netflix, O Levante da Páscoa, de 1916, que foi um conflito sangrento em Dublin, onde a Força Armada Britânica então combate muitos irlandeses, né? E a gente vê os irlandeses quanto que lutaram para posteriormente, então, a independência da Irlanda. E o Padre Jaime uma vez me contou que no final do século XIX, o pai dele lia jornal a cavalo. Ensinava outras pessoas a lerem na Irlanda, embaixo de árvores. Então, essa resistência que o Padre Jaime trouxe veio do sangue da luta dos irlandeses, né? Está no sangue dele, não podia ser diferente, eu penso, e isso marcou profundamente a todos nós, né?
A primeira vez que eu chego no Jardim Ângela, que eu entro no salão, que eu vejo o crucifixo negro, Zumbi dos Palmares na porta de entrada. Do meu lado direito estava Santo Dias, Josimo, Margarida Maria, Dorcelina, Dom Oscar Romero. Quando eu vi esse pessoal todo, eu falei, meu Deus, eu estou em casa, porque era a síntese da teologia da libertação. Ali se vive a teologia da libertação, tão silenciada, não só São Paulo, mas no mundo. E uma vez, no meu aniversário lá, a irmã Phyllis traz o livro Beber do Próprio Poço, do Gustavo Gutierrez. Eu falei, gente, isso é fantástico, estar em uma comunidade que sente querida, amada, e o padre Eduardo sempre trouxe para mim o símbolo da pessoa, da afetividade, daquele que está sempre caminhando conosco, né? Quando minha mãe faleceu, eu me lembro que, de fato, como já outras falaram, que o padre Jaime, a Regina, nunca deixou de dar uma passadinha e marcar a presença, né? Que a gente esquece quem vai nas festinhas, mas a gente nunca esquece quem vai nos velórios da vida, né? Nesse momento tão difícil para a gente, lá à tarde, então chega o padre Jaime e a Regina lá em Itapecerica. Quando a gente pensa no padre Jaime, Eduardo, irmã Phyllis e toda a comunidade do Jardim Ângela, a grande diferença quando se lê um evangelho e quando se vive o evangelho, né? Na opção preferencial pelos pobres, ali se vive plenamente o evangelho, dando voz a quem não tem voz, né? Para mim isso marcou profundamente, né? Deixa eu ver aqui. O padre Jaime e o padre Eduardo e a irmã Phyllis, para mim sempre tiveram, de fato, um trabalho silencioso, sereno, principalmente com as crianças com deficiência física e mental lá do Ninho da Esperança, que marcaram uma presença, modificou a vida de muita gente, né? O padre Jaime, para mim, é um grande símbolo da ousadia, né? Vamos fazer tribunal popular, vamos fazer, né? Vamos fazer, né? E vai dando certo, né? E vai dando certo. Então, o que eu tenho para falar é que eles combateram um bom combate e guardam uma fé não diferente da gente também, em algum momento da nossa vida, nós também vamos poder falar, eu combati o bom combate e guardei a fé, né? Então, estou vendo a Agnes aqui, que representa tanta história, né? Deixar o seu país para continuar na luta com o povo aqui de periferia, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade do Carlos Gianazzi, agradecer a toda a comunidade do Jardim Ângela, que sempre me acolheu com muito respeito, com muita alegria. Então, muito obrigado, uma boa noite a todas e a todos. Obrigada, Carlos. Obrigado, Celina, pelo seu relato, pelo seu depoimento. E já chamo aqui o Aguinaldo para fazer uso da palavra. Aguinaldo. Deputado, tudo bem? Eu estou sentindo o cheiro do cachimbo do Padre Jaime aqui. Antes de começar a agradecer ao senhor, o senhor nos inspirou a usar o StreamYard para as transmissões. Eu não sei se... E você e o senhor Celso também, vereador. Não sei se com alegria ou não, mas acho que com o sentimento de missão cumprida, talvez uma das últimas transmissões, gravações feitas até antes da saída dele, foi comigo no Centro Universitário Senac, perto da ponte Santo Dias da Silva. Fizemos uma transmissão para o pessoal do Senac, para os alunos do Senac, eu como professor do Senac também, professor universitário, e participo da Frente Direitos Humanos, Cultura de Paz e Diversidade. Tive a oportunidade de fazer uma transmissão de 3 horas, ele contando toda essa história da chegada dele, ainda no Embu, passando pelo Jardim Ângela e fazendo uma conexão com a indústria e com os moradores da periferia. Ele conta, numa das passagens, aquele momento
da celebração da Ponte do Socorro. Mas eu gostaria de especificamente dar ênfase também ao Padre Eduardo. Eu fui seminarista da diocese depois do esquartejamento, e especificamente em 90, mas 87, 88, 89 já os conhecia. Mas em 90, quando eu chego na diocese, que eu chego especificamente no seminário de Campo Limpo, o Padre Eduardo me leva para o Jardim Ângela, porque eu era um dos líderes da Pastoral da Juventude da diocese, do início da diocese. E ali eu comecei a aprender, embora eu também sou da região, meus pais moravam em Taboão da Serra, e eu me criei no Campo Limpo, estudei no Leonardo Vilas Boas, no Campo Limpo, bem próximo ali da casa do bispo, da casa do menor, e fui morar no seminário lá no Taboão, exatamente do lado da casa que Dom Paulo também morou por um bom tempo. E eu me envolvi com os movimentos sociais, especificamente depois que eu entro no seminário. E a minha marcação foi muito importante assim para mim quando eu passei junto com o pessoal do FCD, todos os domingos, segundo domingo de cada mês, lá em 90, 91, eu dirigia a Kombi e carregava as pessoas, né, especificamente as pessoas com deficiência de mobilidade, e eu tinha que tomar muito cuidado, e o Padre Eduardo todo me ensinando, olha, pega assim, pega assado, faz assim com a cadeira, faz isso, faz aquilo, anda devagar. Eu era 19 anos, gostava de dirigir que nem Ayrton Senna, mas nessa época tinha que ser muito delicado, né? E a caminhada para Itapecerica, que eu acho que é uma caminhada que começou, né, antecedeu a caminhada do Abraço. Um outro momento que me marcou muito, porque ali eu fui chamado para ajudar na animação, a subir no caminhão, animar a juventude, em 91 especificamente, 92 também. E a partir dali, daquele momento, eu consegui enxergar efetivamente o povo de Deus marchando, caminhando, né? Hoje faço parte do Fórum em Defesa da Vida aqui, né, Rê? A gente tem uma luta, Rafael, Luciana está aí, sabe como a gente está participando nos últimos tempos aí, mas enfim, como eu estou aqui como assessor do Fórum, tentando exatamente fazer o que ele falava. Ele dizia, vamos em frente, que o Senhor da vida e da história nos dê força nessa caminhada. Assim seja. Amém. Era assim que ele sempre terminava a nossa reunião, e eu espero ter contribuído um pouquinho com essa chamada. Obrigado, deputado, pela oportunidade. Rafael, você também, muito obrigado por ter convidado para estar aqui com vocês. Valeu. Obrigado, Aguinaldo. E esse seu documentário aí está disponível para assistir nas redes sociais, não é isso? Está sim, eu posso repassar depois. Qual que é o link, qual que é o título, para quem quiser pegar no YouTube? Passo já e a gente divulga já. Depois... Coloca no chat e a gente divulga, é importante isso. Combinado. Né? Esse tá trabalho feito. de historiador que você fez. Deve estar no canal da Sociedade Santos Mártires, que tudo que nós estamos fazendo agora está no YouTube da Santos Mártires. Então é só procurar Sociedade Santos Mártires. Aí lá já tem vários documentários que a gente tem feito do ano passado para cá. Como eu disse, você nos ajudou, nos inspirou a usar a ferramenta e estamos jogando tudo, legal, transmitindo tudo para o YouTube. Tá bom? Obrigado. Vamos divulgar. Muito bom. Pode deixar. Eu vou chamar agora nossa colega, nossa amiga, a professora Beth também, que é da região e participou de toda essa movimentação. Professora Beth, que é nossa professora, foi professora da rede municipal, da rede estadual, é escritora, é ativista cultural, enfim, Beth, é com você. Beth, estou vendo a imagem da Beth, mas ela não aparece. Aqui não tem voz. Beth? Beth, está ouvindo? Professora? Ô, Beth,
Acho que ela não está ouvindo, né? Ela está ali. Está ouvindo, Beth? Acho que ela está com problema no som dela. Gente, Beth, acho melhor você desligar e entrar de novo, porque o seu som não está saindo aqui para a gente. Você tá com problema de som. Sai e entra novamente. Enquanto isso... não entra, né? Deve estar com algum problema de som, Beth. Só entrar e sair de novo. Ela, pedir para ela sair e entrar. Sai e entra, ela vai conectar novamente. Enquanto isso, Beth, eu vou chamando a Agnes, a irmã Agnes. Agnes. Bom, obrigada pelo convite de poder falar sobre Padre Jaime e Padre Eduardo. Acho que os dois realmente viviam a vocação de dar a vida para os outros. A gente percebe isso na vida inteira deles, era uma vida doada para os outros. E acho que o próprio Jesus era o exemplo da vida deles, que eles sabiam viver no meio do povo, como Jesus também vivia. Padre Jaime sempre conta que ele foi para o seminário no tempo que o Conselho Vaticano estava abrindo, que era uma nova visão para a igreja, de ser uma igreja muito aberta. Eu acho que essa fez a imagem dele de criar uma igreja muito aberta também. Ele sempre tinha uma visão aberta, sempre pronto para tentar alguma coisa nova. Também esta visão circular da igreja, a igreja povo de Deus, como você colocou no início, como os seus formadores também tinha. Eu lembro, Padre Jaime falou, quando ele chegou no Brasil, estava em Embu, o povo sempre falou para ele, o Senhor que sabe. E ele sempre falou, eu não sabia de nada, eu aprendi com o povo. Acho que é importante ter essa abertura de aprender com o povo. Padre Jaime sempre trabalhou em equipe, ele acreditou que o povo também tinha muito para trocar experiências, era sempre o jeito dele de acolher todos. E todos realmente eram acolhidos, dos políticos até o povo da rua. Acho que Jaime tinha este carinho para todas as pessoas. Também, eu lembro, Padre Eduardo contou, quando ele chegou inicialmente no Brasil, o povo ia vir conversar com o padre, ele não entendia muito a língua ainda, mas acho que o carinho que ele deu para as pessoas sempre falava muito para eles, e eles iam embora dizendo, você me ajudou tanto. Ele falou, eu não entendia, mas acho que este ouvido sempre atento do povo é muito importante, que ele sempre tinha. Ele era o padre de muito carinho, muita ternura para o povo, de escutar o povo. Para mim foi muito privilégio de trabalhar com os dois, eu aprendi muito com eles. Às vezes a gente falou, a fé está no pé. E a gente lembra muito das caminhadas, tinha tantas caminhadas, e isso animou o povo. Acho que o povo aprendeu de lutar pelas causas, seguindo essas caminhadas. Lembro a primeira caminhada pela vida e pela paz, Padre Jaime falou, well, a gente não sabe se vai ter gente mesmo, mas tinha tantas pessoas tocadas pelos falecidos pela violência que a caminhada continuou até hoje, porque sempre tinha muitas pessoas vítimas de violência em todos esses tempos. Mesmo que melhorou, ainda tem caminhada. Então, eu agradeço a presença deles na minha vida, aprendi muito. Se eu permaneci no Brasil, eu sou do Canadá, se eu permaneci no Brasil,
Eu achei uma igreja que fez sentido. Para mim, a igreja deles era a igreja de sentido, que vivia com o povo. Muito obrigado, irmã Agnes, pelo seu depoimento, também pelo seu relato, muito importante. Vou chamar agora o Rafael Cícero, professor. Gente, como tem professor aqui, hein? Quantos professores próximos ao Padre Jaime? O Padre Jaime sempre teve um vínculo muito forte com a educação, sobretudo com a educação pública, com a rede estadual, com a rede municipal e com as educadoras e educadores da região. Cícero, Rafael, explique isso, esse vínculo. Tem você, a Beth, aí várias pessoas que são da educação, a Luciana Dias, todo mundo é da educação, eu sou da educação, enfim, mas tem um grupo forte aí, né, da educação. O que acontece? Poxa vida, tem mais gente para falar aí, mas eu pego essa deixa aí, porque tem tudo a ver com o Padre Jaime, Padre Eduardo, com a Santos Mártires, que é, de fato, uma igreja popular, né? Onde a educação popular se faz vida, né? E se faz viva, né? Então, o último texto que escrevi dos dois relatava justamente onde que eu via Paulo Freire, né? Eu via e vejo Paulo Freire nas ruas, mas de modo especial nas organizações que Padre Jaime e Padre Eduardo vem fazendo nesses últimos anos, né? Então, mais que falar, né, como já foi citado, eles pararam a bala com o corpo também, né? Não com a fala, mas exemplificando. E Paulo Freire fala muito disso, né? De que esses exemplos a gente tem que educar, né? Com exemplos, né? E não com discursos. E era assim o Padre Jaime e o Padre Eduardo, né? Eduardo na sua a expertise ali de sempre estar presente sem ser visto muitas vezes, né? Nos últimos anos assim, sobretudo. Então, pouco público, mas sempre presente. Nós sabíamos que o som, a organização, tudo ali, Padre Eduardo já conferia antes, sabia do que estava acontecendo, então uma sintonia. Eu, na verdade, aqui nem tenho tanto para falar, fico feliz de ser o mais jovem da turma aqui, então peguei os últimos anos deles, de 2010 para cá. O Padre Eduardo não estava aqui ainda, mas de modo especial eu comecei a participar a partir do momento que eu entrei na Rede Municipal de São Paulo, na MF Mário Marques de Oliveira. Então, o Padre Jaime era famoso, só que eu sou de outra paróquia, de outra diocese, e aí quando eu comecei a trabalhar em frente à comunidade de Santo Dias, São Judas, eu falei, agora é a oportunidade de praticar aquilo que eu lia como teologia da libertação, como igreja engajada, e pronto, comecei a me engajar no Encontro Nacional de Fé e Política, na organização do Encontro do Embu das Artes, né? Que foi histórico, né? Mais de 5.000 pessoas discutindo e pensando a caminhada de uma igreja engajada e mostrando que teologia da libertação, comunidades eclesiais de base não acabou, ao contrário, está muito viva aí, e a gente vai tocando na simplicidade. Então, assim, de 2010 para cá, eu tive uma grande oportunidade de caminhar com eles, e dali aprendi muito. Para mim foi uma escola, e nesses 6 anos, sobretudo, todos os movimentos a qual a Zona Sul se mobilizou, eu tive a oportunidade de estar na organização e ter o aval do Padre Jaime para articular as coisas de modo especial. Então, a maior greve da história desse país, de 2017, estávamos nós, né, desde da Nova Palestina até a Ponte Santo Dias, onde o Padre Jaime parou e a gente fez questão de fazer uma fala naquela ponte para simbolizar a história de luta desse povo da Zona Sul. Então, eu sou muito grato a eles. Eu ainda estou no processo de aceitar, porque para mim, desculpa, mas eu, por ser mais jovem, só tive esses 10 últimos anos, então queria mais, queria poder tê-los para toda a vida, né? Eu sei que eles estão com a gente.
mas foram anos da minha vida a qual eu aprendi muito a ser um cristão, a ser um militante, a me engajar na abertura deles, né? Partilhando coisas às vezes diversas a eles, brincava muito com ambos, eu sou eu me sinto mais radical do que eles no campo político, sou filiado ao PSOL, a qual não é o espaço ali. E eles sempre me acolhiam na minha diferença, então eu ainda estou nessa fase, porque é difícil. Mas Regina, a galera tem me mostrado que a gente tem que ser grato e agradecer e deixá-los viver também, né? Na verdade, mais agradecer, em vez de levar esse peso para eles. Eu até peço desculpa. Eu nem quero que eles pensem que então, né, o legado deles está aqui, pode ter certeza que a gente vai seguir. Então, não é uma tristeza totalmente, né? Fiquem tranquilos, Jaime e Eduardo, se estiverem vendo, que a gente vai seguir. Eu sinto, mas eu sou grato demais, demais. Então, me perdi aqui na fala, mas é porque, para mim ainda, eu sou órfão de pai. Meu pai foi assassinado na quebrada quando eu tinha 3 anos. Então, para mim, de modo especial, Jaime e Eduardo tem muito a figura de um pai, de muitos conselhos, de muita escuta. Tudo que eu venho fazendo nesses anos, eles vêm apoiando, então eu sinto também por isso, porque fico deslocado, mas paro por aqui, vai. Não é essa a ideia é que fazer gratidão a eles. Agradeço ao Carlos, ao Celso por estar organizando isso, o Toninho, todos esses dias vem articulando isso para que fosse da melhor forma possível e que a gente, na verdade, usasse esse espaço para agradecê-los. É gratidão a vocês, eu peço de novo desculpa. Eu não queria falar, meu nome não estava na lista, o Carlos que está aí, que me pegou aqui, então eu paro por aqui, desculpa. Passa para a galera aí, Carlos, desculpa. Obrigado, Rafael, pelo seu emocionante e emocionado depoimento que deixou todos nós emocionados aqui também, viu? Você deu uma tonalidade, assim, você falou com o coração, com a alma e todos nós ficamos tocados pelo seu depoimento. Obrigado, Rafael. Rafael foi em posição nossa, ele não queria falar, viu, pessoal? Ele vai falar, baixei mais 5 nele para ele falar. Aqui. Outro que não quer falar é o Toninho também, ajudou a organizar, mas não está querendo falar também, que ele falou que vai ficar emocionado. Mas eu vou chamar a Beth agora, acho que deu certo, Beth, seu microfone, libera o microfone da Beth. Aí. Oi, dá para ouvir? Agora sim, Beth, já chegou a Beth. Olá, boa noite a todos e todas e todes. E assim, vou falar logo depois do Rafael, já estava emocionada desde o início, desde a notícia, né, da saída do Padre Jaime e Padre Eduardo. E, assim, primeiro parabenizar e agradecer a iniciativa Carlos e do Celso e do convite do Toninho, um grande amigo, vocês 3 grandes amigos. E, assim, tive a oportunidade de estar com vocês também em vários atos, vários eventos lá no Jardim Ângela, né, fazendo parcerias e apoio. E, assim, vou falar uma fala breve, que acho que tem vários colegas e apoiadores, pessoas da luta para falar, e falar um pouco acho que do caminho, né? Qual o meu caminho no Jardim Ângela? Primeiro, moradora da região, né? Estudante, moradora, educadora, e, né, essa militância e ativista cultural ali o tempo todo na região de Embu-Mirim e Jardim Ângela. Mas eu devo essa minha aproximação ao Padre Jaime, uma pessoa que até está na lista aí, que é a Léa Chaves. Ela era, na ocasião, a diretora do Maria Pessoal Janazzi, onde eu iniciei minha carreira como educadora, e ali trabalhei 23 anos naquela escola. E aí, um dado momento, a Léa me chamou e falou assim, olha, tem acontecido umas reuniões lá no Santos Martins, no Jardim Ângela, e eu nem participava muito das atividades, assim. E aí ela falou assim, Beth, você vai hoje nessa reunião, você pode ir e tal. Perguntou, mas ela falou com muito empenho, assim, me motivando, que era muito interessante, e fui. E dali eu pedi, toda vez que tinha reunião, eu falei, ó, eu vou para essa reunião, porque era o Fórum em Defesa da Vida.
E daí foi em 96, 97, bem nessa época, que o Fórum estava também, aí já, né, nos primeiros anos, e o Fórum em Defesa da Vida, ele trazia todas as pautas da cidade, né? Essas pautas que a gente até hoje discute, que são as pautas de políticas públicas, e que, na época, o Jardim Ângela ainda com muito mais carência, com toda essa violência que a gente sabe que era o lugar, assim, Jardim Ângela, Capão Redondo e ali Parque Santo Antônio, eram as 3 regiões ali próximas, que com muita criminalidade, muitas mortes, muitos jovens. E as ações todas que foram surgindo, os serviços todos ali para o Jardim Ângela, como várias pessoas já trouxeram aí esse histórico, a Regina, a Luciana, na fala da Celina, acho que foram marcando várias atividades assim. Então, o meu caminho começa aí. Aí depois vem o Fórum de Educação. O Fórum de Educação, eu atuei também bastante tempo como educadora, onde nós né, articulávamos ações entre as escolas próximas das redes municipal e estadual também, e vários educadores, e assim, era um espaço que não era só para o professor, era um espaço para a comunidade, onde qualquer pessoa quisesse participar. E nessa caminhada, aí veio a oportunidade de participar, inclusive, na comissão de organização da Escola de Cidadania. E a Escola de Cidadania, ela surgiu, foi assim, a partir de um encontro, né, que teve na região foi o 8º encontro de fé e política. Aí surge, dentro desse contexto, que surge a Escola de Cidadania, que já existia na Zona Leste com o Padre Ticão, e a Escola de Cidadania, a ideia era que ela fosse para outros espaços da cidade. E ela levou também as pautas da cidade, onde nós tínhamos a formação, né? E dentro dessa formação política, a formação de educação, de cultura, de saúde, a economia solidária era uma pauta que a gente trazia bastante dentro da Escola de Cidadania. E dentro da Escola de Cidadania, a gente construiu vários seminários. Então, eu quero dizer aqui que, assim, toda essa caminhada aí, que eu acho que não só minha, como tantas outras pessoas tiveram, e tem exemplos para dizer, é só de muita gratidão, que, para mim, atuar e participar no Jardim Ângela ao lado desses 2, para mim, eu chamo de 2 amigos, grandes amigos, né? Foi a escola para a vida. Para mim, eu digo que é uma escola para a vida. Quem teve a oportunidade de ali estar em qualquer momento, em qualquer situação, é uma escola para a vida. E quando eu encontrava os colegas nos fóruns, nos seminários, né, era muito comum ouvir assim: estar no Jardim Ângela é a gente recarregar as energias para enfrentamento dentro da escola, para o enfrentamento da violência, para o enfrentamento das dificuldades nas ruas, na comunidade, nos espaços em que a gente atuava. Então, estar ali no Jardim Ângela, dentro de todas essas ações, é realmente se revitalizar, unir as forças, ganhar essa energia. E como você, Carlos, disse, né, que o Padre Jaime está em nós, o Padre Eduardo está em nós. Então, assim, eles têm todo o direito de escolher irem, eu fico muito feliz de escolherem ir para o lado dos seus familiares no momento vivos, com saúde, né, no momento bom. Então, escolher ir é direito de ir. Então, assim, acho que a gente tem que aplaudir, reverenciar e só agradecer de termos tido essa oportunidade, e acho que a gente tem que seguir com esse legado, porque é um presente. E eu quero deixar uma frase, a Celina já trouxe uma que eu sempre guardo, que é essa: a cabeça pensa onde os pés pisam, mas é um provérbio africano que o Padre Jaime, em toda celebração, ele abria com esse provérbio, né? Que é: gente simples fazendo coisas pequenas, em lugares poucos importantes, conseguem mudanças extraordinárias. Então, esses 2 grandes heróis, grandes mestres da vida, eu deixo isso com muita gratidão, e gratidão a todos e todas que estão na live, e todos que vão falar, e é isso, tá? Muito obrigada. Obrigado, Beth, professora Beth, pelo seu depoimento, pelo seu relato. Eu vou chamar agora a Ana. A Ana está aqui ainda, né? Porque a Ana que recepcionou praticamente o Padre Jaime no Embu das Artes, logo que ele chegou no Brasil. Ela está, acho que desde os primórdios, né? Eu queria que ela falasse um pouco dessa experiência da chegada do padre aqui no Brasil. Ângela, Carlos. Aqui, Ana. A graça que é Embu.
Desculpe, é a Graça, eu fiz confusão. Não, tem aqui na nossa lista, então é a Graça, desculpa, estou fazendo confusão aqui. Ela está aqui, Regina, você que tem a visão do todo. A Graça está aí. A Ana está tentando ajustar o microfone. Então vamos ouvir primeiro. Pode ser a Ana, depois a Graça, então. Acho que a Graça primeiro, que a Ana está ajustando o microfone lá. Tá. Então, Graça. Boa noite a todos e todas e todes. Parabéns, deputado Carlos Gianazzi, tá? E toda a equipe, por essa homenagem, por esse ato. Eu não esperava, eu estou participando, não esperava até ter essa oportunidade da fala, mas eu já voltei na história, porque eu cheguei em Embu das Artes. A Ana chegou primeiro do que eu. Eu cheguei, Padre Jaime e Eduardo já estavam em Embu em 1979. E eu conheci o Padre Jaime, na verdade, meu esposo, que foi numa celebração, porque a região que chamava na época do Piranjussara, era uma região que não tinha paróquia, a paróquia era única para toda a cidade de Embu das Artes, todo o território. E daí, assim, a comunidade de Santa Emília era onde o Jaime se instalou depois que ele saiu do centro de Embu, da igreja matriz de Embu das Artes. E eu conheci o Padre Jaime celebrando dentro de um bar. O dono do bar, do boteco da região, que era praticamente um dos únicos, e ele parava as vendas e a gente montava o altar para fazer a celebração. E também era o lugar que ele começou a fazer reunião com a comunidade para discutir os problemas do bairro. Eu lembro de uma lista imensa de necessidades, tanto na área da educação, da saúde, a violência era como o Jardim Ângela, né? Embu das Artes também era uma cidade com um dos maiores índices de violência, se não digo do Brasil, do mundo. E o Jaime começou, né? Eu acho que assim, tem vários relatos aí que eu vivi, né? E eu sempre admirei muito como, principalmente o Padre Jaime, o Padre Eduardo também tinha uma agenda muito aberta, mas a agenda do Jaime, até hoje, eu não sei como ele conseguia encontrar, né? E dividir tanto tempo para cuidar tanto da evangelização, das pastorais e também das pessoas que necessitavam de apoio, de ajuda, de visita. Então, é uma alegria muito grande e eu sinto assim que hoje, né, a minha vida dividiu antes de conhecer Padre Jaime Eduardo e depois de conhecer o Jaime Eduardo. Transformou. Eu só posso... Eu também sou muito emotiva. Eu só tenho a agradecer. Como eu agradeço a Deus, agradeço o Padre Jaime, o Padre Eduardo, e eu, depois dele, né, que ele teve o problema de saúde, eu ainda agradeço que ele pôde me receber, né? E eu vi o quanto ele tem força e de caminhada e de motivar todos nós. E assim,
a palavra que eu deixo registrada é assim: é uma pessoa de muitas lutas, mas principalmente de muitas vitórias, porque tudo que ele tocou com palavras, com a sua participação, ele multiplicou, né? E eu concordo com todos vocês que já falaram, que já colocaram, que nós temos que ser Padre Jaime, Padre Eduardo, na luta do dia a dia, e nós estamos vivendo um momento que a gente tem que se inspirar para poder continuar muito firme, né? Porque nós regredimos nos avanços que nós tivemos nessa nossa caminhada e que agora a gente precisa ter muita força para continuar. E Jaime Eduardo é uma inspiração para a gente não desistir da luta, não desistir de como ele sempre falava, né? Queremos vida e abundância, né? Então, agora a gente está lutando contra a morte dos genocidas, mas pensando de que a gente precisa, que o Evangelho nos ensinou e nos ensina a buscar a vida e vida em abundância para todos. Eu fico aqui, muito obrigada pela oportunidade, tá? De a gente estar falando de tudo de bom deles. Obrigado. Obrigada. Graça pelo seu relato, também pelo seu depoimento. Antes de chamar a Ana, só você levantou aí uma informação importante que eu queria até indagar aqui o Rafael e a Beth, porque você falou que o Padre Jaime chegou a fazer uma celebração num bar. Eu acho que o Sérgio Vaz se inspirou nesse evento para levar a Cooperipa também para o bar do Batidão, hein? Vamos conversar com o Sérgio Vaz. Acho que, na verdade, o Padre Jaime é o pioneiro da Cooperipa, até porque a Cooperipa começa ali na região do Tabuão, não é isso, Beth e Jaime? Olha só, aí nós vamos perguntar para o Sérgio, né? Falar que o Padre Jaime é o pioneiro, hein? Transformou o bar numa celebração. Olha só, que é algo inovador. Obrigado. Obrigado. Ana, vamos para a Ana agora. Cadê a Ana? Já conectou, Ana? Está nos ouvindo? Libera o microfone, Ana, seu microfone. Ana Inácio. Cadê a Ana? Libera o microfone. Ela está liberando. Não, ainda não liberou. Tem que liberar o microfone da Ana aí. Vocês conseguem? Tem alguém lá com a Ana ajudando? Liberar o microfone, Ana. Tem que liberar. Aqui está liberado, né? Pelo nosso aplicativo liberou. Ela tem que apertar o botão do microfone lá para ela falar. Se alguém puder auxiliá-la, entrar em contato, é só liberar o microfone. Agora foi. Está me ouvindo? A palavra é sua, Ana. Obrigado. Nossa, então que a gente está tentando aqui conectar, mas tudo bem, que bom. Estou muito feliz de estar aqui falando, né? Então, o que acontece? Padre Jaime chegou em 87 aqui na nossa região, especialmente aqui no Jardim Ângela, né? E eu não participava dessa comunidade ainda, porque eu participava do Capão Redondo, fiz parte de grupo de jovens como você, de Anase, né? Então, eu tinha uma bagagem, fiquei 4 anos de comunidade, lá no Capão Redondo, com o Padre Emílio, então o pessoal fala, você é filha do Padre Emílio. Eu já tinha uma bagagem muito grande, tinha me afastado, porque já não era mais coordenadora, e uma tarde, Padre Eduardo esteve na minha casa, né? E convidando para uma assembleia, né? Convidando para uma assembleia lá no Jardim Ângela. Então, o que mais me toca assim, no Padre Jaime, o que mais assim, né? Tudo que eles faziam, eles reuniam a comunidade. Então, começou com essa grande reunião lá no Jardim Ângela, né?
E daí começou, né? A gente fomos na reunião e ele foi se enturmando, vendo as famílias, conhecendo aqui, conhecendo ali, porque na realidade já acontecia, já tinha algumas comunidades, Jardim Ângela tinha a comunidade, nós estávamos começando ali em São Sebastião, então já tinha umas pessoas, já tinha um engajamento, né? E eu fui a primeira catequista de Crisma, e a gente foi trabalhando junto. Então, assim, o que mais me emociona, assim, que hoje você vê que não tem muito isso dos padres, é esse conhecimento deles, essa preocupação com o seu rebanho, a preocupação com as pessoas. Padre Jaime era aquela pessoa que ele sentia falta quando você não ia na missa. E não era só a mim que tinha uma participação mais afetiva na comunidade, era de todos, né? Então, acho que algumas pessoas já falaram aqui, já falaram sobre isso, essa presença deles em todos os momentos, momentos de felicidades, momentos de luto, né? E o que mais, assim, me chama a atenção também do Padre Jaime era a partilha. Quando nós tínhamos uma festa, quando nós tínhamos uma comemoração de final de ano com fraternização, ele era aquela pessoa que servia. Ele era o último a se servir. Ele nunca se sentava na mesa, queria ser servido. Ele nos servia. Isso era maravilhoso, né? Então, é isso que vai ficar assim na memória, vai ficar assim com muita, né? Jamais a gente vai esquecer, porque quem conviveu com o Padre Jaime, quem aprendeu um pouquinho a conviver com ele e sentir ele, assim, a pessoa dele, não vai esquecer nunca. Eu já havia visto esse depoimento de vocês, a emoção de vocês também, até que me preparando. Eu falei, nossa, mas Jaime, assim, é história. Ele tinha, assim, um carinho muito grande por todo mundo. A pessoa mais simples que tinha na comunidade, mais simples, ele era o mesmo atendimento com uma pessoa mais, né, alta, mais intelectualmente, né? Então, para ele não tinha diferença. Era uma pessoa, era um ser humano. Então, assim, a saudade vai ficar grande, muito, né? Mas a gente temos que... O que ele participou esses 35 anos com a gente aqui no Brasil, assim, no Jardim Ângela, a gente não pode falar assim, eu queria ele aqui. Não podemos ser egoístas, né? Então, assim, ele mostrou para nós um caminho. E é esse caminho que nós agora temos que seguir. Nós não podemos ficar, eu gostaria que ele estivesse aqui. Nós temos que deixar ele, né, viver agora o momento dele. Eu sei que também ele deve estar sofrendo, porque é uma vida, foi um casamento que ele fez muito grande conosco também. Então, assim, eu tenho, não é só o Padre Jaime, estou falando muito só de Jaime, mas Eduardo. O que mais, assim, também chama atenção é que os dois trabalhavam juntos. O Jaime era mais povão, vamos dizer assim, e Eduardo era mais espiritualidade, assim, né? Mas os dois se completavam, foi um casamento perfeito entre os dois. Então, assim, um não caminhava sem o outro, um respeitava o outro, né? Então, a gente sente saudade, mas também quer que eles sejam felizes, né? Com a família deles, onde eles vão trabalhar, né? Que eu tenho certeza que eles não vão mudar nunca, a maneira deles serem. E a gente vamos estar aqui, sempre na memória, sempre, né? Então, esses detalhes, assim, as missas, trazia o evangelho para os dias de hoje, nunca ficava longe do povo na hora da celebração, se aproximava da gente, né? Descia ao altar, descia e ficava no meio do povo no momento das homilias. Trazia sempre o evangelho para os dias de hoje. Porque Jesus, quando esteve no meio de nós, ele ficava no meio do povo, ele não ficava lá em cima, né? Não tinha essa diferença, né? E eles procuraram seguir esse caminho, um Jesus mais nosso, mais próximo, mais humano, né? E eles tinham essa humildade. A saudade é grande. E alguém já falou a frase aqui, que eu falei eu falava a frase que eu ia falar para, né? Que ficou gravada, tem nas camisetas, tem no coração, está aqui. Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares poucos importantes,
consegue mudanças extraordinárias, né? Então, quando ele formou 16 comunidades aqui e viveu entre nós, que era pessoa, gente simples, e transformou o nosso Jardim Ângela. Queria mandar um abraço muito grande. A gente tem, que nem a Luciana falou, né? Que nós tivéssemos a oportunidade ainda de ter ele perto de nós, uma despedida, que eu sei que ele está aqui no Brasil, eles não foram embora ainda, né? E, assim, a gente gostaria, assim, que vai ficar saudade, mas deixa eles voarem, deixa eles partirem. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa terra comum. Beijo para vocês. Obrigado, Ana. Maravilha de depoimento, hein? Obrigado. Olha, nós já estamos indo para o encerramento, vamos ouvir o Robert, que está aqui. Robert, e depois eu passo para Regina fazer o encerramento aqui, fazendo as considerações finais. Robert. Bom, boa noite a todos, todas e todos. É uma alegria imensa poder estar com vocês, com cada um de vocês, né? Agradecer ao Carlos, enfim, a essa celebração da vida, né? E lembrar de Jaime e de Eduardo, que, sem dúvida alguma, como disse uma colega, mudam a rota da nossa vida, né? Estar com eles é mudar a rota da nossa vida e aprender a respeitar a diferença e a caminhar juntos, né? Eu fui parar no Ângela um pouco como o Rafael, há uns 10 anos, né? Atrás, mais ou menos, e nesses últimos 8, 10 anos, assim, participando ativamente das caminhadas, das reuniões dos fóruns, né, do Fórum em Defesa da Vida, do Fórum Social Sul, da organização desses encontros, das festas juninas da paróquia, né, da caipirinha do Jaime no almoço, né, quantos almoços a gente teve a chance de estar junto. E queria só lembrar algumas coisas em termos de, né, a generosidade do Jaime e do Eduardo, com cada um, né, que chega até a paróquia, as portas abertas do Fórum em Defesa da Vida para todos também que querem pensar a cidade, que querem refletir sobre a cidade, mas querem transformar a cidade, né? Uma coisa que eu sempre levo deles é pensar o que a gente tem e aonde a gente quer chegar, né? Então, o Padre Jaime sempre fazia esse esforço com a gente, como a gente tem o Ângela, e que Ângela que a gente quer viver, que Ângela que a gente quer morar, e para poder viver a solidariedade, o respeito um pelo outro, né? Eu venho de um campo da universidade, né, como pesquisador, enfim, como estudante, e eu falo, né, depois de 2 cursos de graduação, mestrado, doutorado, que assim, a minha grande universidade é a Universidade do Jardim Ângela, do Fórum em Defesa da Vida. O que eu aprendi ali em 8 anos, poucos têm a chance de aprender enquanto formação política, enquanto militância, enquanto é possível sonhar e imaginar um mundo melhor. E eles ajudavam a gente a pensar esse mundo melhor e a lutar por esse mundo melhor. Lutar olhando no olho de cada um, lutar andando do lado de cada um. Eu lembro de uma caminhada ao lado da Regina, né, o quanto que a gente se sente forte olhar no olho um do outro e caminhar junto, num sentido de liberdade e de força. Acho que é isso. O acolhimento dos dois, né, é maravilhoso, assim, o quanto eles acolhiam a gente na sua diferença. Lembro muito da Celina também. Eu não sou vinculado à religião assim mais forte, né, enquanto católico e tudo, mas eu sei que o Padre Jaime respeitava todas as religiões, respeitava todos os credos, enfim. Então, toda vez que a gente estava junto, tinha a celebração da vida, né, e da fé. Eu me considero um homem de fé porque aprendi com Eduardo e Jaime a ter fé na vida e ter fé nas pessoas. É isso. Um abraço a eles e quero manter viva essa chama junto com eles, onde quer que a gente esteja, porque eles estão com a gente, sem dúvida. Muito obrigado, Robert, pela sua intervenção também. Lembrando que, acho que nos depoimentos ficou muito claro que o Padre Jaime acolhia todos, né? Do mais simples ao mais... Os pesquisadores eram acolhidos, mas também os mais pobres, os que estavam na marginalidade, né?
como diria o nosso querido Paulo Freire, os marginalizados da terra, quem estava à margem da sociedade era acolhido pelo padre Jaime. Então, era uma característica importante dele. E é uma característica do cristianismo, né? Todo cristão tem que se comportar exatamente dessa maneira. Quero passar, então, a palavra para a Regina, porque nós já estamos nos últimos minutos aqui, Regina, do nosso evento de hoje, da nossa celebração, da nossa homenagem ao Padre Jaime e ao Padre Eduardo. Regina? O desafio ficou para mim, né? Para falar, se você quiser passar a palavra para mais alguém, que eu não tenho aqui a visão de todas as pessoas e também o controle, se você quiser. O desafio era a Ana Inácio. A Ana Inácio estava tentando lá com o celular e pegou o da Vera e pegou o da Thelma e fez esse super depoimento aí, porque tem bastante gente interagindo no YouTube e vocês falando. Eu não sabia do bar, olha que interessante isso, Graça. A gente vai pesquisar, né, Rafael, Beth, essa história do bar, depois a gente entra em contato com a Graça, porque eram tantas histórias, minha gente, e nos últimos anos muito mais, que a gente ia bebendo muito forte dessa fonte. Mas assim, né? O Aguinaldo vai ter que fazer um segundo documentário, viu, do Eu Padre? acho, viu? Vamos ter que ir atrás da Verbo Filmes aí. Douglas Mansur também está conosco no YouTube, viu, Carlos? Também ajudou a gente. Douglas Mansur está conosco lá no YouTube. Um abraço, Douglas. Interagindo fortemente lá. Legal. Mas, gente, temos poucos minutos, né? São muitas histórias, né? Aí eu fiquei pensando, cada um aqui também faz parte também da minha história, né? Acho que a minha história se mistura aí com o Jaime e com o Eduardo, e eu fiquei pensando muito, né? O que Eduardo fazia e o Jaime faziam com cada um e cada uma de nós que estamos aqui nessa live, aqui nos reunindo no Zoom para passar uma mensagem? Era nos provocar e nos desafiar. Então, como nasce a discussão do Fórum Social Sul num cafezinho da tarde? E a Escola da Cidadania, né, Beth Celina, ai, vamos fazer, precisamos começar, mas vai lá, vamos lá, né? E o cursinho popular, né, Rafael? Rafael tem falado muito comigo, que nem aguenta falar, não aguentou e representou aí. Acho que o seu choro é o choro de todo mundo que está engasgado, né, Rafa? Mas esse desafio, eles sempre faziam com a gente para a gente não se acomodar. E era muito interessante, né? Hoje a gente consegue fazer essa leitura para a gente sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Vocês estavam falando e eu pensando aqui, eu estive muito próxima dele. Como mexeu com o Padre Jaime a partida da irmã Phyllis e a morte da irmã Phyllis. Então a gente conseguia se comunicar no olhar. Nos últimos tempos, tem muita gente da Leste também conosco. Como mexeu com o Padre Jaime a morte do Padre Ticão. Então, ele me ligou, foi no domingo, gente, é pandemia, eu não posso ir lá, a Regina vai lá cozinhar. E aí, no meio do caminho, ele ligou, compra a coroa de flores, então essa preocupação com o outro sempre presente, né? E todos esses fatos acontecendo agora, essa sociedade negacionista que estamos, e ele sempre falando, olha, eu, Suplicy Benedito Mariano, há mais de 50 anos a gente vem lutando por uma polícia diferenciada, comunitária, e como disse o Carlos, viver o Jaime, Eduardo e a Phyllis, que é um tríduo, é verdade, né? O tríduo ali, né? Jaime, Eduardo e Phyllis. Vivê-los é assumir um legado, não tem jeito, é a gente não se deixar levar por esse comodismo, é retomar a luta. A gente teve nesse final de semana a iniciativa de retomada das lutas de MBoi, independente de partido político, vamos nos juntar para essa diferença, é a melhor resposta que nós podemos dar. E essa inclusão, Carlos, eu tinha falado ontem com alguém também, tem outras pessoas lá no YouTube que vão concordar comigo. O Padre Jaime falava para a gente, olha, vocês vão fazer a festa para o Serginho, por exemplo. Quem não conhece o Serginho não é do Jardim Ângela, né, Robert? Robert lembra bem disso. A gente vai ensinando para o Robert algumas manhas do Jardim Ângela. Serginho é uma pessoa com um déficit intelectual, mas que está sempre no Jardim Ângela. E ele vivia falando para o Padre Jaime, meu aniversário é 16 de novembro. O Jaime chegou para a gente e falou assim, façam uma festa para o Serginho. Jaime, fazer uma festa para o Serginho, ele nem vai estar aqui, vai lá para a colônia. E fez a gente comprar o bolo, arrumar a sala. E no dia do aniversário, cadê o Serginho? Tinha ido para a colônia, na casa do pai. O Padre Jaime ficou bem frustrado, mas no dia seguinte ele veio e a gente comemorou. A Paulinha, que está no YouTube, sabe bem dessa história.
E aí foi nos ensinando a sair desse comodismo e a incluir todo mundo. Então, todos nós que estávamos aí no Fórum Social Sul, o Jubileu do Padre Jaime, vocês viveram. Então, a pauta estava fechada, mas a gente tinha que abrir para incluir todo mundo, né? Acho que essa é a nossa missão, seja no Comitê Santo Dias, Luciana, a gente tem tarefa para outubro, seja no Fórum Social Sul, que virá para frente, no Fórum da Vida, em tantos outros espaços, que a gente não se acomode e que a gente ouse, né? Uma ousadia também foi trazer o movimento Fé e Política para Embu. Acho que muitos lembram o desafio que foi aquilo, e a gente assim, será que vai dar certo? Uau! E aí foi fenomenal todas essas histórias. Eu acho que o nosso desafio é continuar se encontrando, tem que ter um dia um encontro geral em Embu e Jardim Ângela, viu, Graça? Para a gente socializar as histórias em comum. A Bel também está interagindo bastante com a gente no YouTube. E só gratidão para Carlos Gianazzi, Rafael, que fez aí as interlocuções, para que essa história se permaneça viva. Na linha de frases, a gente tem inúmeras, né? Inúmeras. Eu estava pensando qual que a gente termina, né? Qual que a gente termina nesse momento que a gente está vivendo aqui, todos e todas juntas, nesse processo que a gente vai viver aí de reconstrução do nosso país. Eu acredito muito que a gente está junto. Antes de terminar, dizendo para vocês que eu conto muito com todos e todas, viu, Gianazzi, né? Acho que tem uma luta além do Jardim Ângela, a luta de São Paulo, a luta do Brasil pela política pública. Então a gente continua aí na luta no Jardim Ângela, tentando unificar tudo e esperamos, portas estão abertas sempre, né? Tem várias pessoas da Santos Mártires conosco aí para nos ajudar a levar esse legado. Mas a frase que nos une é aquela que o Jaime falava muito. Sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonha que se sonha juntos se torna realidade. E aí fica a minha gratidão por esse momento de estar trocando com vocês e obrigada. Obrigado, Regina. Olha, eu quero agradecer muito vocês pelos depoimentos, pelos relatos emocionantes que vocês deram aqui, que estão todos registrados nos anais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa é uma homenagem, acho que nós podemos fazer muitas outras homenagens, que eles merecem muitas, né? E dizer que eles estão sendo homenageados em vida, isso é importante, né? Eu me lembrei, você citou, Regina, uma música, um trecho de uma música do Raul Seixas, na verdade, né? Raul Seixas tem essa frase numa das suas músicas. Eu quero citar um outro compositor brasileiro que se chama Nelson Cavaquinho, que tem uma música que se chama Quando Eu Me Chamar Saudade, e ele fala o seguinte: me dê flores em vida, me dê flores em vida, e nós estamos dando isso, uma homenagem em vida, flores em dia. Então, Padre Jaime, Padre Eduardo, né, tomem essa homenagem como um grande abraço fraternal de agradecimento e também como flores em vida. Muito obrigado pelo trabalho que vocês deram. Eu sei que eles vão ter acesso a essa homenagem, com certeza está gravado, registrado, né, em todas as redes sociais e também aqui na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse evento seria presencial, não fosse a pandemia. Nós estaríamos fazendo aqui no auditório, no plenário, uma grande audiência, mas a pandemia nos impede nesse momento. Mas lá na frente nós faremos outras homenagens ao Padre Jaime e ao Padre Eduardo. Muito obrigado mesmo, pessoal, pelas intervenções e pelos relatos. Um abraço para vocês. Está encerrado o nosso ato e me desculpem, porque muitas pessoas não conseguiram falar, porque não deu o tempo mesmo. A gente vai ter que fazer outras homenagens. Quero agradecer a todos vocês que ajudaram na organização, o Rafael, a Regina, o professor Toninho, o Borges, que está aí, o pessoal da TV Assembleia. Muito obrigado. Um abraço, gente.